Sabe aquela ideia de que para prosperar de verdade não existe atalho? Sim, claro. Que a base de tudo é ter um caráter firme, uma estrutura sólida. Exatamente. É bem por aí que a gente vai hoje. Nós vamos mergulhar num material que defende justamente isso. A prosperidade que dura não vem de truques, não vem de ganância, mas de fundamentos morais muito bem construídos. É isso aí. A fonte de hoje é um clássico, né? De 1911, Os 8 Pilares da Prosperidade, do James Allen. Isso. E o que é genial na abordagem dele é a metáfora central. Ele diz que construir uma vida próspera é como erguer um templo. Uhum. Você pode até sonhar com um teto incrível, super decorado, mas se os pilares que sustentam aquilo forem fracos, bom, tudo vai desabar. E a nossa missão aqui é justamente investigar esses pilares. Vamos desconstruir esses 8 princípios que, segundo Allen, são a base de qualquer sucesso que se sustenta. E tentar entender como essa sabedoria, com mais de um século, se aplica no mundo de hoje. O fascinante aqui, e antes da gente começar, é como o Allen enxerga a prosperidade. Não é só sobre ter dinheiro no banco, sabe? Certo. É um conceito muito mais holístico. É sobre bem-estar, sobre ter uma vida sólida, sobre felicidade. Para ele, a conta bancária é consequência. Não a causa. Exato. A causa é sempre o caráter. Então, o que a gente tem em mãos não é um livro de finanças. É quase um manual de arquitetura da personalidade. Ok. Vamos começar a erguer esse templo, então. O Allen organiza a construção de uma forma bem inteligente. Sim. Ele fala primeiro dos 4 pilares de esquina, a fundação, né? A base indispensável para qualquer coisa. E depois vem os 4 pilares centrais, que dão a beleza, a força para a estrutura. Vamos começar pela base. O primeiro pilar é... Energia. E já de cara é importante quebrar um mito. Energia para o Allen não é sinônimo de estar ocupado, correndo de um lado para o outro. Ah, não é a hustle culture. Não mesmo. É a força motriz real, a virtude moral que se opõe à preguiça, à letargia, sabe? É um motor que faz as coisas acontecerem de verdade. Ele tem uma frase ótima sobre isso, algo como: o homem enérgico já fez um bocado de trabalho antes mesmo do preguiçoso sair da cama. Exato. E ele divide essa energia em 4 partes, certo? Prontidão, vigilância, diligência e seriedade. Mas sendo bem honesta, isso me soa um pouco antiquado. No mundo de hoje, a gente ouve o tempo todo sobre estar ligado 24/7. A visão dele não parece ir na contramão disso. Parece, mas é aí que está a provocação dele. Ele traz uma ideia que hoje a gente chamaria de contra-intuitiva. Ele afirma que a energia mal aplicada é melhor do que nenhuma energia. Ou seja, é melhor fazer do que não fazer nada. Isso. É melhor agir, mesmo que de forma imperfeita, do que ficar paralisado. A ação gera aprendizado, mas o ponto principal e que responde à sua pergunta é o que ele considera o ápice da energia. E o que seria? Não é o barulho, a correria? Ele escreve: a calma é o ápice da energia concentrada. Pensa num atleta de ponta no momento da ação ou num cirurgião. Não tem pressa, tem foco absoluto. Poder direcionado. Faz sentido. A hustle culture muitas vezes é só movimento, não é progresso. Exatamente. O Allen está propondo o oposto. Um poder calmo e implacável. Essa ideia de poder calmo e de não desperdiçar energia me parece um gancho perfeito para o segundo pilar, que é a economia. E, de novo, imagino que não estejamos falando só de guardar dinheiro. De forma alguma. A economia, no sentido que ele usa, é o princípio do caminho do meio. Como assim? É a arte de evitar os extremos, tanto o desperdício quanto a mesquinhez. E isso se aplica a tudo: tempo,
comida, recursos e principalmente a energia mental. Certo. Ele dá um exemplo fantástico sobre a gestão do tempo, comparando a pessoa que levanta cedo para planejar o dia com calma, com aquela que pula da cama no último segundo e passa o dia apagando incêndios. É dele aquela frase, né? Algo como o sucesso ser feito antes das 8 da manhã. Essa mesma. Mas o que me intriga mais é um conceito que ele menciona, economia espiritual. O que seria isso na prática hoje? Tipo, evitar discussão inútil no Twitter seria um ótimo começo. A economia espiritual é exatamente isso, a transmutação consciente de energia. Pensa na quantidade de força mental e emocional que a gente gasta com preocupação, com raiva, inveja. É um ralo de energia. É um vazamento constante de recursos preciosos. O Allen diria que essa mesma energia, se economizada e redirecionada, se transforma em poder criativo, em inteligência, em sabedoria. E ele lista componentes para isso, né? Moderação, eficiência. E os dois últimos são consequência direta. Versatilidade e originalidade. Você não consegue ser original se sua mente está exausta com o que não importa. Faz todo sentido. Se os dois primeiros pilares são sobre gerar e gerenciar energia, o terceiro, a integridade, parece ser sobre a qualidade dessa estrutura. A espinha dorsal de tudo. Exatamente a espinha dorsal. Para ele, o princípio é simples: dar um retorno justo pelo que se recebe. Ele tem uma definição de fraude que eu acho brilhante. Qual? Fraude não é só mentir ou enganar. É a tentativa de obter algo sem dar um valor equivalente em troca. É tentar quebrar a lei do equilíbrio. Isso é lindo na teoria. Mas, sejamos francos, a gente liga a TV, abre a internet e o que mais vemos são pessoas aparentemente desonestas prosperando. Sim, acontece. Políticos, empresários. O que o Allen diria sobre isso? Essa miopia moral que ele critica não parece ser, na prática, uma estratégia vencedora para muita gente. Essa é a questão central, e o Allen é categórico. Ele diria que o que a gente vê é um sucesso ilusório de curto prazo. Ele cita o filósofo Carlyle: o impostor não conseguiria construir uma casa de tijolos. A realidade não aceita a fraude. Exato. A realidade material não aceita. Uma parede mal feita cai. E para o Allen, as leis morais são tão concretas quanto as físicas. A desonestidade, para ele, é moralmente míope porque ela destrói o ativo mais valioso de todos, a confiança. E aí ele descreve o processo. Isso. A retidão gera confiança, confiança gera credibilidade, credibilidade constrói uma boa reputação e a boa reputação atrai o sucesso que dura. A pessoa desonesta vive com medo. A pessoa íntegra, ela alcança uma qualidade rara, o destemor. Não tem nada a esconder. Exato. Seus planos são sólidos porque não se baseiam na conveniência, mas em princípios. É uma fundação de rocha, não de areia. Uma fundação de rocha. Gosto disso. Isso nos leva ao quarto e último pilar da base, o sistema. Confesso que a palavra sistema me soa meio chata, sabe? Meio robótica. É uma reação comum, mas o Allen nos convida a olhar por outro ângulo. Para ele, sistema é o princípio da ordem que torna a confusão impossível. Ele usa analogias incríveis. Pense em toda a literatura mundial, de Shakespeare a Machado de Assis. Certo. Toda essa complexidade e beleza vem do arranjo sistemático de pouco mais de 20 letras. Toda a matemática que descreve o universo surge de 10 algarismos. O sistema não complica, ele simplifica. É o que nos permite pegar partes pequenas e criar algo grandioso. Ok, visto por esse lado, faz mais sentido. É menos sobre ser um robô e mais sobre ter uma estrutura que te libera para pensar em coisas mais importantes. Exatamente. Em vez de gastar energia procurando a chave do carro toda manhã, você coloca no mesmo lugar e usa essa energia para, sei lá, ter uma ideia nova. Perfeito. O sistema economiza a nossa economia espiritual, e isso gera um ciclo positivo. Um bom sistema leva à prontidão, depois à exatidão, à utilidade e, no final, à amplitude. Que é a capacidade de lidar com muita coisa. Isso, de gerenciar uma complexidade enorme, de forma coesa, sem surtar. É o que diferencia um pequeno negócio de uma grande empresa, um projeto pessoal de um legado. Certo. Então temos energia,
economia, integridade e sistema. É uma base poderosa, quase como o chassi e o motor de um carro, forte, confiável e eficiente. Mas ainda me parece que falta alguma coisa. Falta alma. É só sobre ser um robô produtivo e honesto. Essa é a transição perfeita. Você sentiu exatamente o que o Allen propõe. Ah, é? Esses 4 pilares constroem uma estrutura funcional, mas não necessariamente um templo. Eles garantem o sucesso material, mas não a grandeza. É aqui que entram os 4 pilares centrais, os que dão beleza, calor e transcendência à construção. Que são? Simpatia, sinceridade, imparcialidade e autoconfiança. Simpatia. Essa é uma palavra complicada. Pode soar como algo superficial, tipo ser legalzinha com todo mundo. E o Allen faz essa distinção de forma brilhante. Não se trata de sentimentalismo barato ou de concordar com todo mundo. A simpatia para ele é uma unidade com os outros. É mais profundo, muito mais. É a capacidade de sentir o que o outro sente, de se colocar genuinamente no lugar dele. Ele usa uma citação devastadora de Balzac, que dizia: "Sinto os trapos do mendigo nas minhas costas. Por um tempo eu me torno o homem pobre e desprezado. Isso é simpatia. Nossa." O oposto disso, ele aponta, é o cinismo, o sarcasmo, o julgamento cruel. São atitudes que nos isolam. E qual o valor prático disso? Além de ser uma pessoa melhor, claro. O valor prático é imenso. As pessoas são magneticamente atraídas por naturezas gentis que buscam compreender. Em qualquer negócio, em qualquer relação, essa capacidade de conexão é um diferencial absurdo. E a simpatia profunda, diz o Allen, leva a uma qualidade quase mágica, a intuição, a capacidade de ler as pessoas. Exato. Mas não de forma fria, calculista, com um entendimento verdadeiro. Como ele mesmo escreve, o coração que sente e o olho que vê são inseparáveis. Do sentir pelos outros, vamos para o pilar seguinte, que é a sinceridade. Ser verdadeira consigo mesma. Isso também parece um desafio enorme hoje em dia, com toda a pressão para construir uma marca pessoal, um personagem online. Com certeza. Como a gente equilibra ser autêntica com essa necessidade de se vender? O Allen diria que a própria ideia de se vender já é o começo do problema. A sinceridade é soar verdadeiro. Ele usa a analogia de uma moeda. Como assim? Uma moeda de metal puro, quando bate na mesa, tem um som claro, límpido. Uma moeda falsa tem um som oco. A pessoa sincera é a moeda pura. A insinceridade, no fim, engana apenas a si mesma. E a atratividade vem disso? Exatamente. A resposta para sua pergunta está nas consequências da sinceridade. Ela leva à simplicidade e à atratividade. A verdadeira atratividade não vem de tentar ser atraente. Pessoas genuinamente sinceras não estão pensando em si mesmas, e é por isso que atraem os outros. Ok, o 7º pilar é a imparcialidade. Esse, para mim, parece o mais difícil de todos, especialmente hoje no mundo tão polarizado. É humanamente possível ser imparcial? É talvez o maior desafio. A imparcialidade para o Allen é a superação do preconceito, do egoísmo. É a disciplina de enxergar uma situação de todos os ângulos, não apenas no nosso. Certo. A analogia que ele usa é perfeita, a do tribunal. Uma pessoa partidária age como advogado de acusação ou de defesa. Só consegue ver o seu lado. A sua tese. Isso. A pessoa imparcial se esforça para agir como juiz. Ela ouve todos os lados, pesa as evidências para só então chegar a um veredito justo. Não é sobre não ter opinião, é sobre o processo para formar essa opinião. E como isso se manifesta no dia a dia? Quais são os frutos dessa imparcialidade? Os frutos são transformadores. Primeiro, a justiça, a capacidade de dar e receber valores de forma equilibrada. Segundo, a paciência. E, por fim, a calma, que, como a gente viu na energia, não é fraqueza, mas poder sob controle. E o resultado de tudo isso? É o que ele chama de sabedoria. A habilidade de se adaptar aos outros, de ser flexível, sem nunca violar os próprios princípios. Chegamos ao topo da construção. O 8º e último pilar. Autoconfiança.
E aqui existe uma linha muito tênue entre autoconfiança e arrogância, não é? Uma linha crucial. E o Allen se dedica a traçá-la. Autoconfiança não é orgulho, não é se achar melhor que os outros. É confiar nos princípios que você construiu, na sua verdade interior. Uhum. Ele cita o filósofo americano Emerson. Confia em ti mesmo, todo o coração vibra essa corda de ferro. Mas ele adiciona uma ressalva fundamental, citando Buda. Ser uma lâmpada para si mesmo só funciona se você estiver disposto a aprender. A autoconfiança sem humildade é só presunção. É um castelo de cartas. E essa autoconfiança verdadeira se desdobra em qualidades muito concretas. Primeiro, decisão. Como diz o ditado, o homem que hesita está perdido. Certo. Segundo, firmeza. Lealdade aos seus princípios. Terceiro, dignidade. E, por fim, a independência. E aqui ele dá um golpe final na ideia de riqueza ociosa. Para ele, a verdadeira independência vem do trabalho, da capacidade de se sustentar. A autoconfiança é o pilar que coroa e consolida todos os outros. Então, depois de montar essa estrutura toda, o que tudo isso significa? No fim das contas, o que ele está dizendo é que a prosperidade que a gente vê por fora, o sucesso, a estabilidade, é só o reflexo de quem se é por dentro. Exatamente. É uma consequência inevitável de uma estrutura interna que foi construída com paciência, pilar por pilar. Exatamente essa conclusão. E o mais impressionante é pensar que isso foi escrito em 1911. Esses princípios são atemporais. Totalmente. Eles são um desafio direto à nossa cultura do sucesso da noite para o dia, do REC, do atalho. O Allen não oferece uma fórmula mágica, ele oferece uma planta baixa, um projeto de engenharia para construir algo de valor duradouro. Não só numa carreira, Não. no próprio caráter. E isso me deixa com uma provocação final. No livro, o Allen sugere que os 4 primeiros pilares, energia, economia, integridade e sistema, são suficientes para o sucesso material no mundo. Sim, ele diz isso. No nosso mundo de hoje, hiperacelerado, ultraconectado, onde a reputação é tudo, será que isso ainda é verdade? Ou será que os 4 pilares mais morais, a simpatia, a sinceridade, a imparcialidade e a autoconfiança, deixaram de ser um extra e se tornaram, na verdade, a parte mais crucial da fundação para quem quer não apenas ter sucesso, mas criar um impacto genuíno e duradouro?